Olá pessoal do oitavo ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Camila e na aula de hoje a gente vai continuar aí nosso estudo sobre a eletricidade. Vamos começar agora a ver o que seriam os circuitos elétricos e os seus principais componentes. Antes disso, vamos relembrar só um pouco sobre a eletricidade. A eletricidade estática, certo? Que a gente já viu, a gente já conheceu, ela é mais conhecida aí como eletrostática, certo? E é um fenômeno que envolve cargas elétricas em repouso, ou seja, a gente está falando aí da eletricidade sem que haja uma fonte de fato gerando eletricidade, ou seja, sem que haja um gerador. E aí essa eletricidade foi observada quando um âmbar ele foi esfregado sobre uma superfície, por exemplo, a lã da pele do carneiro, por exemplo, e aí depois, quando aproximada a uma pena, ela atraiu ela, e aí por essa curiosidade, chegou-se ao conceito de eletricidade depois de muitos anos. Como é que isso vai estar acontecendo? Toda a matéria é constituída por uma partícula muito pequena chamada de átomo. Esse átomo se subdivide, mais uma vez, entre elétrons e prótons. Os elétrons são negativos e os prótons são positivos, certo? Esses elétrons aí, eles podem se mover de um corpo para outro, por isso que há aí essa carga, no caso, essa eletrização de um corpo. E aí, quando a gente fala de eletricidade estática, a gente está falando de dois conceitos importantes, repulsão e atração. Quando a gente tem cargas iguais, a gente está tendo aí uma repulsão, elas se afastam, certo? Positivo com positivo, negativo com negativo. Agora, se a gente tiver cargas opostas, negativo e positivo, a gente vai ter uma atração. Um exemplo muito comum é um ímã. O ímã ele vai ter um lado positivo e um lado negativo, que a gente chama de polo positivo e polo negativo. Se a gente for tentar aproximar o polo negativo e o polo negativo de dois ímãs, a gente não vai conseguir, certo? Mas aí se eu tentar o positivo e o negativo, eu consigo fazer aí essa atração, certo? Mas afinal aqui o que vai ser a eletricidade de fato, Eletricidade a gente pode dizer que é um fenômeno onde há a movimentação de cargas elétricas, certo? Desse modo podemos dizer que a eletricidade é o movimento ou fluxo de elétrons. Então a gente tem aqui o que seria, por exemplo, um fio, vamos considerar, e vamos imaginar que essas bolinhas azuis aqui, são vários elétrons. E aí eles ficam todos enfileirados fazendo uma corrente, assim, uma filinha. Então, a gente vai ter aí um fluxo, movimento de elétrons, o que a gente chama de eletricidade, certo? A gente viu também que existe aí a eletrização desses corpos, que pode ser de três formas: por atrito, por contato e por indução. E um exemplo clássico aí que a gente vai ter de eletrização de corpos é quando acontece aqui os raios, Que lá nas nuvens acontece a eletrização dessas nuvens por a gente vai dizer por atrito, a poeira, as partículas de água, tudo isso, eletriza, separa. Em cima ficam as partes positivas, embaixo negativa. E o nosso solo, como tudo ao nosso redor, também é composto de átomos, também vai ter cargas positivas e negativas. E aí vai ter uma grande atração entre essa parte negativa aqui, das nuvens, no caso, e vai ter também uma atração com as partes positivas aqui do solo. E aí essa atração vai ser tanta, que vai acontecer um momento que vai ter uma descarga elétrica, ou seja, um grande fluxo de elétron caindo aqui na Terra. Então é dessa forma aí que vai estar acontecendo mais ou menos os relâmpagos, ok? E agora a gente vai começar a ver o que são equipamentos elétricos. Equipamentos elétricos é tudo ao nosso redor que a gente chama de quê? De aparelhos elétricos. É tudo que funciona apenas aí com eletricidade, seja gerada diretamente de uma tomada ou por uma pilha, por uma bateria. Tudo aí é equipamento elétrico. Esse equipamento elétrico, lá dentro dele, vai ter o que a gente pode chamar, por enquanto, de mecanismo. Esse mecanismo vai fazer com que essa energia elétrica, que pode vir da bateria, da tomada, de uma pilha, ela vá percorrer todas as partes necessárias desse equipamento que é preciso que chegue a energia elétrica. Então, esse mecanismo a gente chama de circuito elétrico. Então, todo equipamento ou aparelho elétrico, ele vai ter dentro dele um circuito elétrico, certo? Esse circuito elétrico nada mais é do que um conjunto de componentes conectados a uma fonte de tensão por onde pode passar uma corrente elétrica.
basicamente, certo? Existem alguns tipos, mas por hora a gente só precisa entender como funciona esse tipo aqui, certo? A gente tem aqui ó, uma pilha, nesse nosso exemplo, uma pilha que vai estar mandando aí essa corrente elétrica, né, pelos fios. Vai ter aqui um interruptor que vai estar interrompendo ou permitindo a passagem dessa corrente elétrica e, por fim, uma lâmpada, que vai ser o nosso receptor. É o que vai estar recebendo aí a energia, certo? Como é que a gente chama cada um desses componentes? Vamos começar pelo gerador. O gerador elétrico é a fonte de energia elétrica para um circuito. Então, é a fonte de onde a energia elétrica vai estar partindo, certo? Exemplos muito comuns, as pilhas e as baterias. Pilhas que a gente usa no controle remoto, a bateria do nosso telefone, tudo isso aí são exemplos de gerador elétrico, certo? Nesse caso, a transformação da energia química em energia elétrica, certo? Nesse caso aqui em específico. A gente tem aqui uma bateria enorme, certo? Que é muito utilizada nas indústrias. E aqui a gente tem ó, as pilhas que a gente conhece aí do nosso dia a dia. Agora a gente vai conhecer sobre a corrente elétrica. Essa corrente elétrica acontece quando todos os itens do circuito são conectados. Quando todos os itens são conectados e começa aí essa passagem, a gente tem aí a geração do que seria uma corrente elétrica, certo? A passagem dessa corrente é facilitada pelos condutores elétricos. Lembra que a gente viu que existem espécies que conduzem eletricidade com mais facilidade? Que a gente vai ter aqui, ó, como exemplo, os fios. Esses fios podem ser de cobre, certo? Que vai ser aí coberto por um material isolante. Por quê? Todos esses fios precisam ser recobertos por um material isolante, que nesse caso pode ser o plástico, pode ser a borracha. Para quê? Para que a gente não toque nesse fio e leve um choque, por exemplo, certo? Então ele é recoberto aí com material que não facilita a passagem dessa corrente, então a gente chama ele de isolante elétrico, certo? Então a gente tem aqui ó, os fios, né, cobertos por um material isolante elétrico, perdão, e vai ter essa passagem aqui, ó, esse fluxo de elétron, justamente por esses fios, ok? Essa corrente elétrica, ela pode ser medida por uma unidade chamada de ampere, esse A maiúsculo aqui. E existe uma variação desse ampere que é o miliampere. Por exemplo, quando a gente fala de água, Quando a gente fala aí de litro, por exemplo, a gente tem um litro, certo? Que é um L. E aí tem uma variação de litro que é o mililitro, ou seja, o ml. A mesma coisa acontece aqui, ó. Quando a gente tem um ampere, tem uma variação que é o miliampere, certo? Cada equipamento vai possuir aí uma medida específica de corrente elétrica. E aí isso é importante, né, para que se tenha o controle disso. Até na hora de ligar na tomada, por exemplo, o equipamento, a gente precisa prestar atenção se aquele equipamento é compatível com aquela corrente elétrica, certo? Aí a gente tem aqui, ó, um exemplo, uma lâmpada. Ela vai ter aqui a sua corrente elétrica expressa em miliampere, certo? Isso aqui é só uma informação importante para a gente saber. Agora o interruptor. O interruptor ele é responsável por permitir ou não, no caso ele permite ou interrompe, a passagem da corrente elétrica. Exemplo, a gente vai ter o interruptor de residência, esse que a gente tem em casa, que a gente liga, acende a luz, desliga, a luz apaga, certo? É um exemplo de interruptor. Botão de liga e desliga da televisão, do computador, tudo isso aí a gente chama de interruptor, porque quando a gente liga a TV, tem uma passagem de corrente elétrica, então a gente está permitindo que essa corrente passe. Quando a gente desliga, ela interrompe essa passagem de corrente, certo? Então, pessoal, a nossa aula sobre circuito elétrico fica por aqui. Essa aula serve justamente para a gente conhecer aí esses componentes principais e fundamentais do circuito elétrico. Até a próxima e bons estudos!